Nem mesmo jogado em outra dimensão o Naruto tem paz, galera. Cada um dos egos do Jubi tem um alvo claro. E o alvo do chefão deles é o Naruto. Será que o Naruto vai ser devorado? Enquanto isso, parece que a onipotência da Eida tá caindo por terra, né? O Amado já mostrou que sabe que tem caroço em Sengoku. E pelo jeito, Shikamaru tá suspeitando. Vamos falar disso tudo e mais também nesse vídeo aqui, porque a gente tá, mas não fala. Bora lá! Enes Trunks, Peter aqui! E na boa, galera, depois de 4 capítulos frenéticos de ação, de porradaria, tava na hora de um capítulo pra gente dar um respiro, pra avançar um pouquinho na história. A gente precisava avançar. Só que mesmo nesses capítulos de transição, o Kishimoto não se segura. O cara é viciado em entregar coisa bombástica. É bomba! Já falei isso no início, né? Não dá! Capítulo 5 de Two Blue Vortex, tem que falar devagar, hein? É um dos melhores até então, de verdade. E o Kishimoto parece que tá cozinhando alguma coisa. Ele tá preparando terreno pra algo grande vindo aí. Que é isso? Já deixa seu like grande, hein? Bora falar sobre esse capítulo, né? Mas antes me responde uma coisa. Como receber um pagamento do YouTube antes de bater as metas da monetização? Não, você não precisa bater os 1.000 inscritos e as 4.000 horas assistidas para começar a monetizar no YouTube. Isso é lorota. Tá cheio de gente aí que nem chega a 100 inscritos e tá faturando de 2 a 3 mil reais por mês fazendo divulgação de produtos como afiliado. Como assim, Pedro? Como é que funciona isso? Você vai precisar procurar um produto bacana, se afiliar àquele produto de graça, recebe um link, vai pegar esse link, vai colocar esse link na descrição dos vídeos do seu canal, mesmo que você não apareça, vai divulgar esse link, alguém vai tocar, vai comprar, você recebe uma comissão. Quanto mais vídeo, mais dinheiro você faz. É isso. Só que aí tem um detalhe muito importante que talvez ninguém te fale. Para que as vendas realmente aconteçam nesse teu vídeo, você vai precisar usar técnicas de SEO para fazer esse teu vídeo aparecer nas buscas, nos primeiros lugares, né? Criar um bom título, uma boa capa, né? Para as pessoas clicarem. Ter um bom roteiro também para prender a atenção da pessoa até o final do teu vídeo, até o momento que você vai falar do link que você deixou na descrição. Tudo isso eu ensino no YouTube sem aparecer. Um passo a passo completo para você criar um canal de sucesso no YouTube, mesmo sem precisar colocar teu rosto na frente da câmera. O investimento é de menos de R$1 por dia e você ainda tem 7 dias de garantia para conhecer por dentro e avaliar se você gostou ou não. Se você achar que não é para você, você pede cancelamento e devolve teu dinheiro. Sem perder a amizade, beleza? Aperta no primeiro link da descrição e garante sua vaga. Boruto e Sasuke. Nesse capítulo a gente deu uma mergulhada no primeiro ano de time skip do Boruto treinando junto com o Sasuke. É bem bacana ter esse tipo de conteúdo que inclusive deve ser estendido quando chegar no anime. Porque eu lembro que na época do Shippuden a gente queria muito ver como foi o treino do Naruto com o Jiraiya, mas a gente só teve tipo 2 flashes muito rápidos disso. Pô, seria irado ver o treino dos dois. A mesma coisa aqui pro treino com o Sasuke, que na boa parece ter rendido coisa pra caramba pro Boruto. Em um ano, o Sasuke disse que ensinou pro Boruto tudo o que ele já sabia, olha isso. Ao ponto que ele diz até que, tipo, não tem mais nada pra ensinar. Caraca, cara, speedrun de treinamento, foi muito rápido. Tá tudo, ensina tudo. Pelo jeito, o Sasuke ensinou todas as técnicas dele pro Boruto. Mas calma lá, isso não quer dizer que a gente vai ver o Boruto usando o Susanoo, Amaterasu, né, esse tipo de coisa. Não é isso, não é por aí. O Boruto não pode usar esses poderes, ele não é um Uchiha. Ele não tem Sharingan, fora que não são poderes que dá pra ensinar. Mas fora essas técnicas que são exclusivas do Sasuke, parece que o arsenal do Sasuke agora é todo do Boruto também. Olha aqui, ó, a gente viu no estilo de espada dele em ação quando ele acabou com os garras sujos do Cold ainda no segundo capítulo. No capítulo 4, a gente viu ele usando o Chidori pra eletrocutar o clone do Bug. Será que a gente vai ter Boruto usando o Katon também? Se acontecer, a gente vai poder chamar o Boruto de Yang. Porque aí vai estar dominando 4 elementos. Faltando só a liberação da Terra pra ele fechar a cartela de Avatar. Dobrador da coisa toda. Eu sei que o próprio Sasuke, até o Naruto, também dominam todos os 5 elementos. Só que diferente deles, galera, o Boruto tá o tempo todo usando os elementos dele nas lutas. Desde antes de virar Genin, ele já fazia combinações com vento, com raio, com água. O menino é brabo, o garoto, o moleque é casca grossa. O Naruto usava vento no máximo pra fazer o Rasen Shuriken. Enfim, o arsenal do Boruto agora tá gigantesco se a gente realmente considerar tudo que o Sasuke sabe. Que não é pouca coisa não, mas não tem jeito. O jutsu que eu mais quero ver o Boruto usando é o Kirin. Pô, galera, seria irado demais ver o Boruto usando o Kirin. É um chifrudo feioso. Nossa, que preferência o Kawaki. E faz muito sentido esse jutsu voltar a ser usado. Porque os novos inimigos, não os egos, eles têm o Rinnegan. Outro inimigo do Boruto é o Kawaki, que tem um Karma. E uma coisa que esses poderes têm em comum é absorver ninjutsus baseados em chakra. Só que o Kirin não é feito de chakra. O Sasuke usava raios naturais para criar esse jutsu. Então não poderia ser absorvido nem pelo Rinnegan e nem pelo Karma. Então minha aposta é de que o Kirin vai voltar em algum momento na obra. Pode me cobrar, me cobrem. E uma coisa que eu já tenho certeza que vai ter a galera falando aí que é forçado o Boruto ter dominado todo o arsenal do Sasuke em só um ano, muito rápido, né? Como é que ele dominou o arsenal do Sasuke em só um ano? Mas galera, as respostas para isso estão no próprio capítulo. A primeira resposta para isso
É o que o próprio Sasuke diz. Você é perspicaz e entende as coisas rapidamente. É o que chamamos de prodígio. E o Boruto já foi chamado de gênio, de prodígio, várias vezes ao longo da obra, incluindo o próprio Kakashi, né? Que falou que o Boruto era um gênio antes mesmo dele se formar na Academia Ninja. Galera, a gente tá falando daquele Mequetrefe que aprendeu a usar o Rasengan em um dia. Um dia, não é pouca coisa. Já existe todo um background que solidifica que o Boruto é um gênio. Sem discussão, não tem nem o que a gente ia argumentar. E a galera tá se confundindo, achando que o Boruto dominou todos os jutsus do Sasuke, quando na verdade não é bem isso. O Sasuke ensinou tudo o que ele sabia pro Boruto dentro daquele 1 ano do Code atacar. Só que isso não significa que o Boruto dominou tudo. O conhecimento teórico, beleza, tava ali. O Boruto já tava manjando. Mas o que faltava pro Boruto, que o próprio Sasuke diz, é que ele tinha que dominar tudo aquilo que foi ensinado a dominar. Que assim, entender uma coisa, aprender de verdade é outra, né? Você precisa praticar. Então o Boruto tinha teoria, mas ainda não tinha totalmente a prática. Ele deve ter terminado de dominar tudo nos outros 2 anos que sobraram. Mas deixando essa questão de poderes um pouquinho de lado, eu acho que é muito maneiro a gente vê a relação do Boruto e do Sasuke como pupilo e mestre. Essa relação, sabe? O Boruto sempre quis ser como o Sasuke, ele teve o maior intensivão possível disso. Passou 1 ano treinando com ele, inclusive deixou o cabelo dele igual ao do Sasuke. O que vocês acharam do Boruto de cabelão? Eu achei maneiro pra caramba, maior visual. Não ia reclamar nem um pouquinho se ele voltasse no time skip daquele jeito também. Eu queria aquele cabelão pra mim, tá complicado, né, ultimamente. Tá parecendo o filho do Naruto com o Sasuke. E mais legal é pensar aquilo que eu falei, né, que na cabeça do Sasuke, o Boruto é um inimigo. E tem que lembrar disso, galera. A onipotência tá o tempo todo lembrando o Sasuke disso na cabeça dele. Só que mesmo assim, ele ainda consegue ter uma boa relação com o pupilo dele. Ainda consegue dizer que o olhar do Boruto lembra do Naruto quando ele salvou ele da escuridão. Naquele ponto, pro Sasuke não importava quem o Boruto era de verdade. Mas ele já conseguia entender por que a Sarada pediu pra ele proteger o Boruto. E foi isso que o Sasuke fez, até o fim. O sacrifício de Sasuke. A gente finalmente descobriu o que rolou com o Sasuke. No capítulo passado a gente descobriu que ele virou uma pessegueira. Mas nesse capítulo a gente teve acesso a mais detalhes do que rolou de fato. E ó, é basicamente muito que eu já bati aqui na tecla nesse canal. Code atacou, Sasuke fez a cicatriz no olho dele e mandou o Boruto dar no pé. Eu já tô batendo essa tecla há muito tempo, então não é nem mais surpresa. Na real, eu tava até esperando que rolasse mais coisa do que isso. Uma coisa que eu não curti foi a forma que foi representada essa situação. O que a gente tem que ter em mente, galera, que pro Sasuke ser derrotado, tem que ser por uma força muito potente. E mesmo assim, ele teria que dar muito problema pra esse inimigo. E nesse caso aqui, a gente tem isso. Essa força muito potente é o Code. Eu sei, você deve ter dado risada agora, deve estar rindo agora, porque Code é um personagem absolutamente sem moral nenhuma, que só apanha desde que apareceu na obra. Na teoria, ele é mais forte que o Sasuke. Mas na prática a gente não tem prova disso, acho que nem parece que é. Inclusive na única aparição dele nesse flashback, ele apareceu na pior, já reclamando que o Sasuke cortou o olho dele, tá complicado. Então mesmo quando o cara vence a luta, ele fica na pior, é impressionante, esse God de apanhar mesmo. Olha isso, ou seja, God de bater e mesmo assim sair com cara de quem apanhou. E junto com o Cold tem meia dúzia de garra suja. Eu contei ali nos quadros, na real era até menos que isso. Só vi uns 9 garras sujas ali. Claro que possivelmente tinha mais ali que a gente não conseguiu ver e tal. Mas entende que para a imagem do Sasuke não faz sentido isso? Para dar um impacto visual que representasse um perigo pelo qual realmente fizesse sentido o Sasuke perder, tinha que mostrar o Boruto e o Sasuke cercado por centenas ou milhares de garra suja. E com o Code ali. Visualmente seria muito mais impactante, muito mais digno para um sacrifício de um personagem como o Sasuke. Aliás, você tem que lembrar o tamanho que o Sasuke é de poder. Fora que depois a gente vê o Sasuke transformado num limoeiro e uns 6 garras sujas derrotados ao redor dele. Porra. Só uns 6? Era pra ter uma pilha de cadáveres de garra suja ao redor do Sasuke. Você consegue imaginar a luta do Sasuke contra 6 garras sujas? Numa luta dessa ele só tomba 6? A gente tá falando do cara que no início do Shippuden derrotou mais de 1000 ninjas sem levar um arranhão. Você consegue imaginar como é que foi essa luta aí com os garras sujas? Enfim, a gente não viu a luta toda, então não dá pra tirar conclusões precipitadas, mas pelo menos pra mim ficou um gostinho meio amargo na boca lendo isso. Ainda assim foi muito bonito ver o Sasuke sacrificando, pedindo pro Boruto cuidar da Sarada, né? Daí ele parte pra cima do Code. Foi maneiro pra caramba isso. Os alvos do Jubi. Nesse capítulo a gente também começa a entender um pouquinho mais sobre os egos do Jubi, sobre o que eles são e o que eles querem. E esse é um processo interessante. Eles são seres que nasceram agora e que também estão descobrindo o que eles são e o que eles querem. A gente está acompanhando junto com eles. E pelo que eles conversaram, parece que eles já são a árvore divina, só com a versão diferente dela, né? Por causa do que o Code fez. E cada um deles está atendendo por nome.
A Ego Mulher, que inclusive foi confirmada como sendo realmente a Moeg, como eu tinha teorizado, se chama Matsuri. O principal lá, que a gente não sabe de quem é clone, se chama Jura. O clone do Sasuke se chama Hidari. O único que a gente não sabe o nome é o clone do Bug. Mas mais importante que isso, o Jura tá falando que eles têm que seguir o instinto deles e não se focar em devorar só os Otsutsuki, Kawaki e Boruto. O Jura jurou isso, ok? Desculpa. Pelo que parece, os Egos ainda têm uma conexão emocional com as pessoas que deram origem pra eles. A gente vê isso com a Matsuri sentindo a dor do Konohamaru e do time Inoshika Show pela Moeg ter virado árvore. Então o que eles têm que fazer, pelo visto, é devorar as pessoas que têm essa conexão emocional com eles. Talvez isso faça eles evoluírem para um novo estágio ou algo assim. Mas dito isso, eles escolheram seus novos alvos. Matsuri quer devorar Konohamaru, Hidari quer devorar a Sarada, Jura quer devorar o Naruto. E ele jura que vai conseguir isso? Desculpa, última vez. E o clone do Bug quer devorar a Eida. Esse clone do Bug deve estar bugado. Agora eu parei. E aqui a gente tem muita coisa interessante que eu vou deixar pra comentar melhor em outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar imenso, né? Mas eu acho que é legal, porque parece que o Kishimoto planeja dar algum destaque pro Konohamaru. Eu não esperava por isso, eu achei que ele ia virar só um figurante de luxo. Eu achava que era isso. Mas talvez a gente veja uma luta irada do Konohamaru junto com o time do Shikadai contra Matsuri. Isso seria bacana pra caramba. Isso seria dar valor ao que o Konohamaru representa na obra como um todo, né? Porque, pô, na boa, não pode esquecer o moleque. Moleque não, hoje ele já é um tiozinho, né? Uma coisa que eu ainda não entendo é a do Jura. Juro. Por que ele quer devorar o Naruto? O cara tá selado, imóvel, sem biju, tá numa outra dimensão e mesmo assim não tem um dia de paz. Mas eu acho que ele não vai nem conseguir chegar perto do Naruto porque tem um cão de guarda muito raivoso protegendo ele. O Kawaki passar por esse maluco aí e o Bug escolhendo a Eida, eu acho que é da hora pra cena em si. A gente sabe que com o Sharingan, a Eida consegue ver tudo que tá acontecendo e tudo que já aconteceu, mesmo se ela não estiver no lugar. Como, Pedro? Não sei, ela consegue. E quando ela usa esse poder, é como se ela aparecesse no lugar que ela tá observando com uma projeção invisível, sabe? Com uma forma astral. Como se ela projetasse a visão até aquele lugar. Pois bem, a Eida tava assistindo o papo dos Egos como se quem não quisesse nada, tomando um milkshake ali, mas do nada o clone do Bug levanta e vai até onde está a projeção da visão da Eida e olha diretamente para ela, cara a cara, e diz o seguinte, abre aspas, você está observando, não está, Eida? Está decidido, o meu alvo é você. Galera, a Eida trancou tudo que não passou nem Wi-Fi por ela, tá doido. Possivelmente ele conseguiu sentir ela graças ao Rinnegan. Ela fazia o Bug de gato e sapato com fascínio antes. Mas agora ele não parece estar caidinho por ela não tem mais gado aqui não. Vai ter que sair na mão, ou pelo menos o Daemon vai. Amado. E não é só contra os egos que os poderes da Eida não estão funcionando. O Amado Batista está suspeitando que tem algo errado nas memórias dele, o que confirma que ele foi pego na onipotência. Só que, da mesma forma que o Sasuke, né, que se agarrou no pedido da Sarada e foi contra as próprias memórias, o Amado está indo contra as próprias memórias, se agarrando nas evidências. Pelo que a Sumire e a Sarada comentam no final do capítulo, mesmo se as pessoas veem uma foto do Boruto com a família, eles rejeitam a ideia de que tem algo errado. Só que no caso do Amado é diferente. A maioria das pessoas vão se apegar às próprias memórias. Então se tá tão claro na cabeça deles que o Kawaki é filho do Naruto, eles vão se apegar a isso e vão rejeitar qualquer coisa que pareça diferente. Porque é isso que as memórias e o senso comum dizem. Só que o Amado é um cientista, ele é um cara prático, matemático, ele é de exatas. Ele vai se apegar sempre às evidências concretas, ok? Preto no branco. E não a memória humana, que é falha, que pode ser manipulada. Pois é, o Amado se ligou que o Kawaki tem um corpo totalmente modificado para ser uma arma. E não só isso, se ligou que ele tinha modificado o corpo do Kawaki. Na memória do Amado, galera, ele alterou o corpo do Boruto e ajudou ele a fugir da cara e tudo mais. Só que ele reconhece toda a engenharia no corpo do Kawaki como sendo dele. Assim como um artista reconhece o próprio traço. Mas a gente pensa, porra, bacana, beleza, o Amado tá suspeitando de tudo e agora ele vai ajudar a quebrar a onipotência, certo? Errado. Sempre que eu falar certo, você sabe que é errado, né? O Amado tá cagando pra essa situação. O que ele quer é reviver a filha dele. Os dados da filha dele estão onde? Estão no karma do Kawaki. Fora isso, ele quer que o mundo se exploda. Não podia se importar menos com o Boruto, tá nem aí. Mas esse papo do Amado serviu pra uma coisa importante. Eles estavam sendo observados. Pelo que parece, no laboratório do Amado da Sumire, tem uma câmera. E o Shikamaru fica monitorando tudo ali, safadinho. Invasão de privacidade. E pela cara do Shikamaru, ele já tá começando a suspeitar que tem algo errado também. Porque a Sarada já tá há 3 anos batendo na tecla de que o Boruto é inocente. Agora, quando o Code invadiu a vila, o Shikamaru ouviu que o Boruto chegou pra proteger Konoha e agora tem esse papo aí do Amado. O Shikamaru é esperto, galera, vocês sabem disso. Ele provavelmente vai ser o próximo a suspeitar do Kawaki. Boruto volta para a vila. E no fim do capítulo a gente vê o Boruto voltando pra vila e a Sarada abraçando ele
Uma cena muito bonita, beautiful. Foi uma cena fofa, acho que a palavra certa é essa. Parece que o Kishimoto tá cozinhando pra eles serem um casal no final. Eu tô rushando, não sei vocês. O que vocês acham deles dois juntos? Eu fiquei com pena pra caramba da Sumire vendo essa cena aí, esse abração, porque, pô, ela é fãzão do Boruto, inclusive já disse isso pra Sarah. Sarah da Talarica, confirmada? Kishimoto é um safado especialista em deixar algum coitado de vela. Lembra do clássico, quando a Tsunade cura o Sasuke e a Sakura vai doida pra abraçar ele, deixando o Naruto todo triste ali no canto? Kishimoto refez isso aqui, só que é a Sumire quem tá segurando vela agora. Mas eu não acho que vai acontecer o que tem uma galera aí falando, que a Sumire vai virar vilã e tal. Eu acho que é um pouquinho extremo demais o que a galera fala. Principalmente pra Sumire, que é super gente fina. Ok, ela já foi vilã no passado, mas eu acho que ela não volta pra essa vida, não chega, né, galera? Bom, né? Mas ela vai ficar com o Kawaki no final da história mesmo. Aí o filho dela com o Kawaki vai ser amigo do filho do Boruto com a Sarah. E assim teremos Saruto, Naruto's, Boruto's Next Generations. O que vocês acham? Mas a minha dúvida é se o Boruto voltou pra vila pra ficar. Porque assim, pensa comigo, ele ainda é um procurado. Qual é o próximo passo do Boruto? Comenta aí o que você acha e dá uma nota de 0 a 10 pro capítulo. Quero muito saber a sua opinião, de verdade. E bora começar teu projeto no YouTube sem precisar aparecer, ganhando dinheiro com pouquíssimo seguidor. Toca aqui embaixo pra você conhecer o YouTube sem aparecer. E toca aqui e se inscreve no canal. Se você quiser acompanhar esse anime desde o início da obra até os últimos tempos, inclusive todos os animes, que a gente ama anime aqui, você tem que estar inscrito no canal. E não só isso, que a gente curte super-heróis, cinema pra caramba. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!